David sempre viajou pelo mundo para estudar o inexplicável, mas nada o preparou para encontrar um homem que, segundo todos os registros históricos, nunca deveria ter existido. Em uma pequena cidade do interior da Escócia, David Carter investigava um caso peculiar. Um homem que havia aparecido repentinamente na vila, sem qualquer histórico, sem documentos e, o mais estranho de tudo, sem um passado rastreável. Os moradores o chamavam de o Perdido, pois ninguém sabia de onde ele viera. Diziam que ele falava sobre guerras futuras, invenções impossíveis e catástrofes que ainda não haviam ocorrido. David, um professor universitário obcecado por fenômenos inexplicáveis, decidiu entrevistar o homem. Ao chegar à cabana onde ele vivia, sentiu um arrepio estranho. O ar estava denso, pesado, como se o tempo se comportasse de maneira anômala ali dentro. O homem, chamado Elias, tinha olhos profundos, quase insondáveis. Sua pele parecia jovem, mas seu olhar carregava um peso indescritível. "Você não deveria estar aqui", disse Elias assim que viu David. "Se continuar, vai entender porque eu sou uma anomalia." David tentou puxar conversa, mas Elias hesitava em responder. Falava de forma enigmática, mencionando eventos que só um viajante do tempo poderia conhecer. Ele descreveu com precisão detalhes do atentado às Torres Gêmeas antes que fosse um evento conhecido pelo mundo e mencionou tecnologias que ainda não existiam. A tensão aumentou quando David mostrou uma foto de Elias, datada de 1890. Na imagem, ele estava exatamente igual, sem ter envelhecido um único dia. "Isso não pode ser real", murmurou David, sentindo o peso do impossível. Elias suspirou. "Você quer saber como eu vim parar aqui? Eu não viajei no tempo da forma que imagina. Eu fui arrastado." David sentiu um calafrio. Por quem? O olhar de Elias ficou vazio. "Pelas sombras. Elas me caçam desde que escapei. Eu não deveria existir, David. E agora que você me encontrou, elas sabem sobre você também." Uma rajada de vento congelante varreu a cabana. As luzes piscaram, e um som distorcido preencheu o ambiente. David sentiu sua visão escurecer por um instante e, quando olhou de novo, Elias estava em pé, rígido, com os olhos completamente negros. "O tempo está quebrado", ele sussurrou, antes de ser puxado para trás por uma força invisível. Seu corpo tremeu e começou a se distorcer, como se estivesse sendo engolido pelo próprio tempo. David tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. Algo o segurava. Ele sentia como se mãos invisíveis tentassem puxá-lo para dentro da escuridão que se formava ao redor de Elias. Então, num último esforço, Elias gritou: "Se me encontrar de novo, fuja." Com um estouro ensurdecedor, a cabana desmoronou. David acordou no meio de uma floresta, sozinho. A cabana não existia mais. O lugar onde Elias estivera agora era apenas terra seca, como se nada tivesse sido construído ali em séculos. Ele tentou voltar à cidade e perguntar sobre o homem misterioso, mas ninguém se lembrava de Elias. Todas as evidências de sua existência haviam desaparecido. David revisitou seus arquivos e fotos, mas tudo que restou foi uma folha em branco. Apenas sua memória carregava a verdade. Mas algo estava errado. Quando olhou no espelho, David notou que seus olhos estavam um pouco mais escuros do que antes. Elias foi apagado do tempo, mas algo dele permaneceu com David. Será que ele também seria esquecido? E você? Já teve a sensação de que algo ou alguém desapareceu da realidade como se nunca tivesse existido? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. O antiquário parecia comum, mas entre os objetos empoeirados, havia um relógio que nunca parava, e aqueles que o possuíam juravam ter visto o tempo se desfazer diante de seus olhos. Em uma rua esquecida da cidade, entre lojas fechadas e vitrines quebradas, havia um antiquário quase invisível. O letreiro apagado anunciava curiosidades do tempo, e poucos tinham coragem de entrar. Felipe era um desses poucos. Apaixonado por relíquias e objetos antigos,
Ele ouviu boatos sobre o local e decidiu explorar. A loja estava cheia de quinquilharias, mas um objeto em particular chamou sua atenção: um relógio de bolso dourado, reluzente apesar da poeira ao redor. "Esse não está à venda", disse o dono da loja, um senhor de idade avançada, com olhos que pareciam ter visto séculos. Felipe sorriu. "Tudo tem um preço." O velho hesitou, mas acabou entregando o relógio. "Se os ponteiros começarem a girar ao contrário, corra. Não olhe para trás." Felipe riu. Era só um relógio, certo? Naquela noite, ele examinou o relógio. O mecanismo parecia impecável, e o tic-tac constante era quase hipnótico. No entanto, algo estranho aconteceu. Enquanto ele observava, os ponteiros giraram para trás por um segundo. Felipe pescou. Talvez fosse cansaço. Mas então, sua xícara de café, que estava quase vazia, ficou cheia novamente. Assustado, ele testou o relógio mais uma vez. Girou os ponteiros para trás de propósito, e, diante de seus olhos, o cigarro apagado em seu cinzeiro voltou a acender. O relógio não marcava o tempo. Ele o controlava. Felipe experimentou com pequenos detalhes. Voltou minutos, depois horas. A cada teste, a realidade se ajustava ao seu comando. Fascinado, ele decidiu tentar algo mais ousado. Girou os ponteiros até a noite anterior. O mundo piscou. Quando abriu os olhos, Felipe estava exatamente onde estivera na noite anterior. Seu telefone mostrava a data do dia anterior. Tudo parecia igual, exceto por uma coisa. Havia um som. Um tic-tac diferente, mais alto, mais agressivo. O relógio estava acelerando sozinho. Então, ele viu. Seu próprio reflexo na janela não o acompanhava. Ele estava parado, observando, mas seu reflexo sorria de volta. E então, sem mover os lábios, ele sussurrou: "Você não deveria ter feito isso." O relógio disparou, girando descontroladamente. Felipe tentou soltá-lo, mas seus dedos pareciam grudados no metal. Uma dor lancinante percorreu seu braço, e o quarto ao redor começou a se dissolver. A parede se despedaçou em névoa. Sua cama virou pó. O tempo estava se desmoronando, e Felipe com ele. Ele acordou na loja de antiguidades. O relógio estava novamente sobre o balcão. O velho estava lá, impassível. "Você aprendeu da pior maneira", ele disse. "Algumas regras do tempo não podem ser quebradas." Felipe tentou falar, mas algo estava errado. Correu até um espelho e viu seu rosto. Ele ainda era ele, mas algo em seus olhos não era humano. Quando olhou para suas mãos, percebeu que estava segurando o relógio. "Não está à venda", disse ele, sem perceber que as palavras escapavam de sua boca. O velho sorriu. Felipe agora era o novo guardião. Felipe entrou no antiquário como um simples curioso, mas saiu como parte de algo muito maior. O tempo cobra seu preço. E você? Se pudesse voltar ao passado, arriscaria mudar alguma coisa? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Júlia embarcou em um trem noturno para casa, mas nunca chegou ao destino. O que parecia uma viagem comum logo se transformou em um pesadelo, um trajeto impossível, onde o tempo se dobrava sobre si mesmo. O último trem da noite estava quase vazio. Júlia entrou na composição com pressa, ajustou os fones de ouvido e se acomodou ao lado da janela. A chuva castigava a cidade lá fora, criando um reflexo distorcido do vagão no vidro. Ela voltava de uma viagem cansativa e só queria chegar em casa. O trem seguiu seu caminho pelos trilhos molhados, e o balanço constante logo a fez cochilar. Mas algo estava errado. Quando abriu os olhos, o vagão estava completamente vazio. Nenhum passageiro, nenhum som além do ruído metálico das rodas no trilho. O letreiro digital mostrava um horário impossível. **03 17**, um horário que não existia na programação. Ela olhou pela janela. A cidade havia sumido. O trem corria por um túnel escuro, sem fim. Júlia se levantou e andou pelo vagão. Chamou pelo condutor,
mas ninguém respondeu. Tentou abrir a porta entre os vagões, mas estava trancada. O trem seguia em alta velocidade, mas para onde? Olhou novamente para o letreiro. Agora, ele exibia uma mensagem estranha. Próxima parada, ontem. Seu coração acelerou. Tentou acessar o celular, mas não havia sinal. Cada minuto parecia se esticar, como se o tempo estivesse desacelerando. Foi então que percebeu uma mudança sutil. As luzes do vagão piscavam, e a cada oscilação, os detalhes ao redor mudavam. Cartazes de propaganda, marcas nos assentos, até mesmo sua própria roupa. Como se estivesse indo para trás no tempo. Então, ouviu passos. Olhou para a extremidade do vagão e viu uma figura. Era alguém idêntico a ela. Júlia encarou seu próprio reflexo em pé no fundo do vagão. A outra Júlia tinha uma expressão vazia, os olhos fundos, sem vida. A figura abriu a boca, mas a voz parecia um eco distante. Você nunca deveria ter entrado nesse trem. O letreiro brilhou mais uma vez. Agora, exibia algo ainda mais perturbador. Última parada. Nunca. O pânico tomou conta. Júlia tentou quebrar a janela, mas o vidro era sólido como aço. A outra versão dela começou a caminhar lentamente, cada passo ecoando como um martelo no metal do trem. Quando a versão distorcida dela própria se aproximou, a luz piscou violentamente. O mundo se fragmentou em um flash branco. Júlia acordou em um banco de estação. O trem se fora. A plataforma estava deserta, envolta em uma névoa densa. Olhou o relógio no pulso. 3h17. Seu celular tocou. Era uma mensagem de uma amiga. Onde você está? O último trem já passou há 1 hora. Júlia tentou responder, mas suas mãos tremiam. O trem não existia. Mas então, algo gelou seu sangue. Na tela do telefone, havia uma notificação inesperada. Passagem confirmada. Próxima viagem, amanhã. Ela nunca saiu daquele trem. Júlia entrou no trem pensando que chegaria ao seu destino. Mas algumas viagens não têm fim. E você? Já sonhou estar preso em um lugar sem saída? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Quando Samuel encontrou aquele relógio antigo em um mercado de pulgas, não imaginava que cada segundo marcado pelos ponteiros o levaria para um passado que não deveria ser revisitado. Mas algumas memórias não querem ser apenas lembradas, elas querem ser vividas novamente. Samuel sempre gostou de objetos antigos. Relíquias esquecidas, peças raras que carregavam histórias empoeiradas pelo tempo. Naquela tarde, passeando pelo mercado de pulgas, encontrou um item que chamou sua atenção de imediato. Um relógio de bolso dourado, com gravuras estranhas na tampa e ponteiros que pareciam se mover de forma errática. Quanto custa? Perguntou ao vendedor, um homem idoso de olhos inquietos. Isso não está à venda, o homem respondeu, fechando a caixa de madeira onde o relógio repousava. Mas Samuel insistiu. Algo naquele objeto o hipnotizava. O velho hesitou. Então, após um longo silêncio, entregou o relógio a ele com um aviso. Se os ponteiros começarem a girar ao contrário, corra. Samuel riu da superstição e pagou. Ao sair do mercado, abriu o relógio e viu que os ponteiros estavam parados. Um acessório bonito, mas inútil. No entanto, assim que chegou em casa, percebeu que ele havia começado a funcionar sozinho. E os ponteiros estavam girando para trás. No início, pensou que fosse apenas um defeito mecânico. Mas quando olhou ao redor, algo parecia errado. A disposição dos móveis, a cor das paredes, até a luz do pôr do sol parecia diferente. Foi quando ouviu um choro infantil. Virou-se e viu um menino no corredor. Ele vestia um pijama azul, os olhos cheios de lágrimas. Samuel sentiu um calafrio profundo ao reconhecer a criança. Era ele mesmo, aos 5 anos de idade. O relógio girava para trás cada vez mais rápido, e o cenário ao redor mudava junto. Samuel viu sua mãe mais jovem, seu pai ainda presente, coisas que não deveriam existir mais. Ele tentava interagir, mas ninguém o via.
Era um fantasma dentro da própria vida. Foi então que se lembrou do aviso do velho. Se os ponteiros começassem a girar para trás, corra. Mas já era tarde. O relógio girava descontroladamente. O tempo regredia em saltos bruscos. Samuel via cenas que já havia vivido, mas algo estava diferente. Os rostos das pessoas estavam distorcidos. Olhos fundos, bocas que sussurravam coisas incompreensíveis. Ele tentou se livrar do relógio, mas seus dedos estavam colados à superfície fria do metal. Quanto mais tentava soltá-lo, mais fundo era arrastado para o passado. E então, o relógio parou. Samuel olhou ao redor. Não estava mais em sua casa, nem em sua infância. O cenário era outro. Uma sala escura, úmida, com um cheiro forte de mofo. Havia apenas uma mesa no centro do cômodo, e sobre ela, o próprio relógio. Samuel se aproximou. Sua mão tremia ao tocar o objeto. Assim que os dedos encostaram no metal, uma voz sussurrou atrás dele. Você nunca deveria ter voltado. O tempo colapsou ao seu redor. Samuel acordou no mercado de pulgas, o relógio ainda em suas mãos. O velho vendedor o observava com um olhar sombrio. Agora você entende, disse o homem. Samuel tentou falar, mas sua voz não saía. Correu para fora, o coração disparado. Quando olhou para o relógio uma última vez, sentiu o desespero tomar conta. Os ponteiros continuavam girando. E agora, marcavam uma data que ele ainda não viveu. Samuel achou que comprou apenas um relógio. Mas, na verdade, ele comprou uma passagem sem volta pelo tempo. Quando Clara comprou o retrato antigo, não sabia que estava trazendo para sua vida uma presença que atravessaria o tempo. Uma figura que, ao olhar para ela através da tela, começou a se aproximar do mundo real. Clara sempre teve um gosto peculiar por arte antiga. Era o tipo de pessoa que passava horas em feiras de antiguidades, vasculhando quadros e esculturas, na busca de algo que pudesse contar uma história esquecida. Durante uma de suas visitas a uma galeria de arte, um retrato chamava sua atenção. Uma mulher de pele pálida e olhos penetrantes, vestindo roupas de época vitoriana. Ela parecia viva, mas algo em seu olhar causava uma sensação desconfortante, como se estivesse observando Clara com uma profundidade que não deveria existir. Quanto custa? Perguntou Clara, sem tirar os olhos da pintura. O vendedor, um homem de meia idade com um olhar cansado, hesitou antes de responder. Não é um quadro comum. Ele tem um preço simbólico. R$50. Clara, fascinada pela imagem e pelo preço, comprou a obra imediatamente, sem saber o que estava por vir. Quando chegou em casa, colocou o quadro em sua sala de estar, de frente para o sofá, onde sempre sentava para ler seus livros. Mas algo começava a acontecer. Toda vez que passava diante da pintura, Clara sentia um arrepio na espinha, como se o olhar da mulher no quadro a estivesse seguindo. No início, ela tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas sua imaginação. No entanto, as noites começaram a ser perturbadas por um fenômeno inquietante. Toda vez que olhava para o retrato à noite, as feições da mulher pareciam mais nítidas, como se estivesse mudando, se tornando mais real. Na manhã seguinte, Clara acordou com um leve suspiro. Algo estava estranho, como se o ar estivesse mais denso na sala. Olhou para o retrato e, pela primeira vez, notou algo que não havia percebido antes. A mulher parecia ter um leve sorriso no rosto, um sorriso que não estava ali antes. A inquietação começou a tomar conta de Clara. Ela decidiu ir até a loja onde comprará o quadro para descobrir mais sobre a obra, na esperança de que houvesse uma explicação lógica. Mas, quando chegou, o proprietário da galeria estava ausente. A porta estava trancada. No entanto, uma folha de papel estava grudada na vitrine, com o endereço e uma nota escrita à mão. Não deixe o retrato ficar muito perto de você. Ele a encontrará. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mas o que a deixou ainda mais desconcertada foi o fato de, ao olhar para a pintura em sua sala, a mulher agora estava virada para o lado, como se tivesse se movido um pouco mais para frente. A sensação de estar sendo observada era ainda mais forte. À noite, Clara não conseguia dormir. Quando fechava os olhos, via o rosto da mulher do quadro,
agora com os olhos inchados, como se estivesse chorando sangue. As imagens eram vívidas demais para serem apenas um pesadelo. No momento em que despertou, sentiu uma presença em sua sala. A luz da manhã não era capaz de afastar a sensação de medo. Ela foi até o quadro, onde a mulher agora estava sorrindo abertamente. Clara tentou afastar o medo. Tentou convencê-la de que tudo aquilo não passava de uma ilusão criada pela sua mente. Mas ao se aproximar do quadro, ela percebeu que a pintura estava ligeiramente embaçada, e a mulher, que antes estava em um estado de quietude, agora parecia mais viva. Aquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ela estava cada vez mais ansiosa, com os nervos à flor da pele. Decidiu então encarar a pintura de frente. Com as mãos trêmulas, ela tocou a tela e, ao fazer isso, o retrato de repente se distorceu. A mulher na pintura agora estava olhando diretamente para ela, com olhos dilatados e um sorriso que parecia arrancado à força. A boca da mulher se abriu e, para o horror de Clara, uma voz sussurrou do fundo da tela. "Você me trouxe de volta. Agora é a sua vez." Clara tentou afastar as mãos da tela, mas algo a segurava, como se a pintura tivesse ganhado vida. De repente, o quadro começou a se mover, os contornos do rosto da mulher se tornando mais nítidos, mais concretos. Clara foi puxada para o quadro, sentindo-se arrastada para dentro dele. A pressão de uma força invisível a envolvia, e a sala de estar desapareceu. A última coisa que Clara ouviu foi o eco de uma risada fria que se originava do retrato, e um sussurro no fundo, dizendo: "Agora, você será a minha nova história." Na manhã seguinte, a casa estava em silêncio absoluto. O retrato de Clara estava pendurado na parede, mas havia algo diferente. A mulher do quadro agora tinha o rosto de Clara. Seu olhar estava vazio, e um sorriso sombrio se espalhava por seu rosto. O telefone de Clara tocou. Era uma ligação desconhecida. Quando atendeu, uma voz familiar, mas distorcida, sussurrou no outro lado da linha: "Você me trouxe de volta. Agora, você vai ser parte da minha eternidade." O retrato, à medida que o tempo passava, nunca mais foi visto. Mas os olhos de Clara, que agora estavam presos na tela, continuaram a olhar, procurando por uma nova vítima, para completar a história. O retrato de Clara se tornou uma lenda, uma história passada de boca em boca, como uma advertência sobre os perigos de objetos antigos com histórias que nunca devem ser desenterradas. E você, teria coragem de olhar para uma pintura e desafiar o tempo? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Dizem que, se você ouvir o som de passos na ferrovia abandonada, nunca deve olhar para trás. Marcos ignorou o aviso e descobriu que, às vezes, o que nos persegue é mais real do que imaginamos. Marcos nunca acreditou em histórias de fantasmas ou assombrações. Para ele, tudo não passava de superstição, algo para entreter turistas ou dar um toque de mistério a uma cidade pequena. Mas tudo isso mudaria quando ele passasse pela velha ferrovia abandonada de São Lourenço, um lugar há muito tempo evitado pela população local. A ferrovia estava desativada há décadas. Antigos trilhos enferrujados cortavam a cidade como um fantasma do passado, e ninguém ousava se aproximar. As pessoas falavam que a ferrovia tinha sido palco de tragédias misteriosas e desaparecimentos inexplicáveis. Ainda assim, Marcos sempre passou por ali com sua bicicleta, sem dar ouvidos às lendas. Foi numa tarde quente de verão que ele decidiu se aventurar mais fundo no caminho que tanto evitavam. Ele estava cansado de suas rotinas diárias e queria algo diferente, algo que quebrasse a monotonia da vida pacata. Então, ele pedalou até o antigo ponto de embarque, onde o tempo parecia ter congelado. O ambiente estava silencioso, exceto pelo vento que passava entre as árvores secas e o som de passos distantes que, por um momento, ele acreditou serem apenas uma ilusão. Ele parou a bicicleta perto de um dos vagões abandonados, que estava enferrujado e coberto por plantas. Ao se aproximar, uma sensação estranha começou a tomá-lo. Algo no ar estava errado, e ele não conseguia identificar o que era. A voz em sua cabeça começou a ecoar, lembrando dos avisos dos moradores. Mas Marcos era cético. Nada mais era do que conversa de gente com medo do desconhecido. Mas o vento parou. O silêncio se tornou tão profundo que parecia sufocante.
Foi nesse momento que ele ouviu os passos. Não o som distante de alguém caminhando, mas passos firmes e pesados que ecoavam nas trilhas enferrujadas à sua frente. Marcos virou-se lentamente, esperando ver um outro aventureiro ou algum morador curioso. Mas o que encontrou foi algo muito mais perturbador. À medida que os passos se aproximavam, ele notou uma sombra na extremidade dos trilhos, uma figura que parecia ser formada por neblina densa. O ser caminhava lentamente, como se estivesse flutuando sobre os trilhos, sem tocar o chão. O suor escorreu por sua testa, e ele tentou se convencer de que era apenas sua imaginação pregando peças. Mas não foi o caso. A sombra continuou se aproximando, e agora ele conseguia distinguir os contornos de um homem vestido com trajes antigos, como se estivesse de volta à época da ferrovia ativa. Ele tinha o rosto pálido, seus olhos vazios como se tivessem sido arrancados, e o corpo parecia quase translúcido, como se fosse feito de névoa. Aquela presença não era algo que ele estivesse preparado para enfrentar. Marcos não sabia o que fazer. Sua primeira reação foi correr, mas seus pés estavam paralisados. Ele não conseguia mais se mover. O ser estava mais perto agora, e ele podia ouvir uma respiração ofegante e um sussurro incompreensível que parecia vir de todos os lados. A sombra começou a se contorcer, como se estivesse tentando atravessar uma barreira invisível, mas logo se aproximou ainda mais, até estar apenas a alguns metros de Marcos. No momento em que a sombra passou por ele, o ar se fez gélido, e uma sensação de morte iminente se apoderou de seu peito. Ele sentiu o calor da vida sendo drenado de seu corpo, como se o próprio tempo estivesse sendo roubado. A sombra passou, mas seus olhos agora estavam fixos em Marcos. O homem, se é que aquilo ainda poderia ser chamado de homem, levantou uma das mãos e apontou para ele, enquanto um sussurro frio se formava em suas palavras. Você veio aqui por sua própria vontade. Agora, me leve de volta. Marcos sentiu uma força invisível o empurrando para os trilhos. Ele tentou resistir, mas seus músculos estavam fracos, como se seu corpo tivesse sido encharcado por uma energia que não era sua. A sombra estava agora em pé diante dele, seus olhos vazios penetrando em sua alma, e ele podia ouvir o som de um trem se aproximando. A sensação era insuportável, como se a ferrovia estivesse voltando ao passado, como se o trem estivesse prestes a esmagá-lo, mas ele não conseguia se mover. O som do trem aumentava, mas não havia trilhos. Não havia caminho para onde ele poderia ir. Ele olhou para os olhos vazios do ser diante de si, e a sensação de claustrofobia se intensificou. O trem estava chegando, mas não via nada além da sombra. Ele sentiu o calor da roda do trem prestes a esmagá-lo, e o frio tomou seu corpo inteiro. No entanto, o trem nunca chegou. O ser sorriu, e a imagem da ferrovia começou a desmoronar ao redor de Marcos. O trem, a ferrovia, a sombra, tudo começou a se dissolver, como se a realidade estivesse desabando. Marcos tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele estava preso em um vazio, com o eco de uma risada distorcida vindo de todas as direções. Quando Marcos acordou, estava de volta à cidade, mas tudo ao seu redor parecia errado. As pessoas pareciam mais distantes, e as ruas estavam vazias, com o som de passos ecoando ao fundo. Ele tentou perguntar a alguém sobre o ocorrido, mas todos olhavam com estranheza, como se ele fosse um estranho. Ele seguiu para a ferrovia, mas o local estava fechado, como se nunca tivesse existido. Não havia trilhos. Não havia vagões. Nada. O lugar onde a sombra havia aparecido estava agora limpo, como se o tempo tivesse apagado qualquer vestígio daquilo. Marcos sabia que o que havia vivido não era apenas um pesadelo. Algo o havia seguido. Ele sentiu uma presença, algo observando, e seus passos, que antes eram firmes, agora estavam mais lentos, como se ele estivesse sendo puxado de volta à ferrovia abandonada. A cada dia que passava, o peso da sombra aumentava, e Marcos sabia que ela não o deixaria em paz até que ele retornasse à ferrovia, para cumprir o seu destino. A ferrovia abandonada de São Lourenço continua sendo evitada por todos. Mas quem se atreve a visitá-la pode não retornar mais, como Marcos. O que ele encontrou ali não é apenas um mistério, mas uma ameaça que viaja entre o tempo e o espaço. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Quando a última batida do relógio ecoou pela casa,
Lucas soube que algo estava errado. Mas o que ele não imaginava era que, ao olhar para o espelho, encontraria algo que não deveria estar ali. Lucas sempre teve uma relação estranha com o tempo. Desde pequeno, era fascinado por relógios antigos. Ele adorava a ideia de como esses objetos podiam durar séculos, com suas engrenagens e ponteiros imperturbáveis. Durante anos, ele colecionou relógios, mas havia um em particular que sempre chamava sua atenção, um relógio de parede vitoriano que seu avô havia dado a ele. O relógio ficava em uma parede no fundo da sala, logo abaixo da escada, e tinha um som peculiar, o tic-tac ritmado que preenchia o ambiente com uma sensação de contagem regressiva. A cada hora, a batida do relógio ecoava pela casa, como um lembrete constante de que o tempo passava. Mas algo começou a mudar. No início, Lucas apenas notou que o som do relógio estava mais alto, mais nítido, como se estivesse se aproximando. Quando ele olhou para o relógio, parecia que os ponteiros estavam girando mais rápido, mas ele não deu muita atenção. Afinal, ele estava tão envolvido em seu trabalho que não teve tempo para se preocupar com essas pequenas mudanças. Porém, uma noite, o tic-tac ficou ainda mais incessante. Foi quando o relógio deu a última batida e, inexplicavelmente, parou. O som cessou abruptamente. Lucas olhou para o objeto na parede e, por um momento, pensou que sua mente estava pregando-lhe peças. Mas não. O relógio não estava mais funcionando. Ao investigar mais de perto, ele percebeu algo ainda mais perturbador. No vidro do relógio, uma marca, como uma mão, estava gravada, não uma impressão, mas uma marca profunda, quase como se alguém tivesse colocado a mão sobre o vidro com força. Mas o que mais o assustou foi o reflexo. No espelho, refletindo o relógio, estava uma mulher. A mulher estava de pé, com os olhos fixos em Lucas. Ela não tinha expressão. Seu rosto era uma máscara de calmaria. Seus cabelos eram longos e escuros, com uma leve brisa parecendo mover os fios, mas não havia vento. Ela vestia um vestido antigo, de um tom apagado, que parecia misturar-se com a escuridão ao seu redor. Lucas se virou rapidamente, acreditando que alguém havia entrado na casa sem ele perceber. Mas não havia ninguém atrás dele. Ele olhou para o espelho novamente, e a mulher estava lá, ainda fixando com seus olhos vazios. Ele sentiu uma pressão crescente no peito, um peso incomum, como se o tempo estivesse se comprimindo ao seu redor. Foi então que o tic-tac do relógio começou novamente, mais forte, mais rápido. As batidas soavam como uma martelada no cérebro de Lucas, reverberando em sua mente. Ele tentou desviar o olhar do espelho, mas algo o impedia. A mulher parecia estar observando cada movimento seu, como se estivesse esperando por algo. Ele sentiu o desejo de se aproximar do relógio, como se alguma força invisível o estivesse puxando. Mas ao dar um passo em direção ao objeto, o espelho começou a embaçar, obscurecendo a imagem da mulher. Ele hesitou, mas a sensação de que deveria fazer algo era incontrolável. Ele se aproximou ainda mais, como se fosse compelido a tocar no relógio, como se esse fosse o único caminho para descobrir o que estava acontecendo. Quando sua mão tocou o vidro do relógio, o som parou de repente, e tudo ficou em silêncio absoluto. O peso no ar desapareceu, e ele sentiu uma estranha sensação de alívio. Mas, ao olhar novamente para o espelho, o reflexo da mulher estava diferente. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era uma expressão de satisfação, como se soubesse algo que Lucas não sabia. Nesse momento, a mulher no espelho começou a se mover. Seus movimentos eram lentos, quase hipnóticos, mas Lucas sabia que não podia desviar o olhar. A figura no espelho se aproximou mais de sua imagem, até que, de repente, seus olhos brilharam com uma luz fria e intensa, quase sobrenatural. Ela estendeu a mão, tocando o vidro do relógio, e de alguma forma, Lucas sentiu o contato. O tic-tac aumentou em intensidade, e ele sentiu como se o tempo estivesse se distorcendo ao seu redor. Cada batida do relógio parecia preencher seus ouvidos, mais alta e mais rápida. Ele tentou se afastar, mas suas pernas estavam paralisadas, como se o tempo tivesse sido comprimido ao ponto de não permitir mais movimento. De repente, uma explosão de som preencheu o ambiente, e a mulher no espelho desapareceu. O silêncio voltou, mas com ele, uma sensação de vazio e perda. Lucas sentiu um calafrio percorrendo sua espinha, e ao olhar para o relógio, ele viu que os ponteiros haviam se movido,
mas de uma forma estranha. Eles estavam apontando para o futuro, como se o relógio tivesse avançado no tempo de uma maneira inexplicável. Ele tentou sair da sala, mas o ar parecia pesado. O tempo, como ele conhecia, estava se torcendo, e ele não sabia mais se o que estava acontecendo era real ou uma ilusão. Cada passo que ele dava parecia levá-lo mais para o desconhecido, mais para aquele relógio, como se fosse um portal para outra dimensão, outra linha do tempo. Na manhã seguinte, Lucas acordou com uma sensação de desconforto. O relógio estava novamente em funcionamento, mas o som estava mais suave, quase imperceptível. Ele olhou para o espelho, esperando ver o reflexo da mulher, mas nada havia mudado. Ele olhou para o relógio, mas os ponteiros estavam agora perfeitamente alinhados. O tempo parecia ter voltado ao normal, mas a sensação de que algo não estava certo ainda o atormentava. Ele tentou continuar sua rotina, mas não conseguia se livrar da impressão de que a mulher ainda o observava, de que o relógio estava esperando por algo. Cada vez que ele olhava para o espelho, ele sentia o peso do olhar da mulher, como se ela estivesse apenas à espreita, esperando o momento certo para se revelar novamente. Em seus sonhos, ela continuava a aparecer, mais perto a cada noite, até que ele começou a sentir que não poderia mais escapar. Ela o estava chamando, como se a cada batida do relógio ele estivesse mais perto de sua verdade. E em algum lugar, no fundo de sua mente, Lucas sabia que um dia ele precisaria fazer uma escolha que o levaria para um caminho sem retorno. Alguns dizem que o tempo tem seu próprio jeito de cobrar, e que a mulher do relógio nunca realmente se foi. Será que você está pronto para encarar o que ela esconde? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Em uma pequena cidade onde a chuva nunca parava, um homem apareceu, e com ele, algo ainda mais estranho. A chuva começou a parar para ele, mas ao custo de algo muito mais sombrio. Na cidade de Eldred, a chuva nunca cessava. Era um fenômeno inexplicável, que se arrastava por décadas. Nenhum meteorologista havia conseguido explicar por que o céu de Eldred parecia praguejado, sempre encoberto por nuvens densas que despejavam gotas incessantes sobre as casas e ruas. Para os moradores, a chuva era algo que eles já haviam aceitado, como parte de suas vidas. Eles andavam pelas ruas com capas de chuva, ouviam o constante som do aguaceiro batendo nas janelas e viam o mundo através de uma névoa contínua. A cidade parecia ter sido esquecida pelo sol, a umidade impregnando os ossos de cada um. Foi em uma manhã especialmente cinza que um estranho chegou à cidade. Ele não tinha nome, nem uma explicação para sua presença, mas algo no seu olhar fez com que os moradores o seguissem sem questionar. Ele não parecia se importar com a chuva, na verdade, parecia que ela o respeitava. Ele andava pelas ruas sem um pingo de água em sua capa, sua pele seca como se ele estivesse fora da realidade daquele lugar. A princípio, todos achavam que ele era apenas mais um viajante perdido, alguém que se refugiava da tempestade. No entanto, algo parecia diferente. Quando ele passava, os outros moradores olhavam com uma mistura de medo e curiosidade, como se soubessem que ele trazia algo consigo. Algo que poderia mudar tudo. Mas o verdadeiro mistério começou a se revelar quando a chuva, por um breve momento, parou, um silêncio estranho, pesado. O céu não estava mais nublado, nem brilhava o sol. Parecia que o mundo estava esperando. O homem, de aparência comum, olhou para o céu e sorriu. Os dias seguintes foram marcados por acontecimentos ainda mais incomuns. Embora a chuva tivesse parado, tudo que os moradores podiam ouvir era o som do vento, carregado de um presságio. Alguns começaram a notar que os animais agiam de forma estranha. Os cães latiam para o nada, os pássaros voavam em círculos, como se estivessem procurando por algo, mas não conseguiam encontrar. A cidade começou a mudar, e os moradores começaram a perceber que cada vez mais eventos incomuns aconteciam depois que o estranho passava. Pequenas coisas, como vidros quebrados, objetos que sumiam e sussurros sem origem. Aqueles que conversavam com ele diziam que ele falava sobre a chuva de maneira enigmática, como se soubesse mais sobre o que estava acontecendo na cidade do que qualquer um. Lucas, um jovem da cidade, decidiu seguir o homem após a última conversa perturbadora que teve com ele. O estranho falava sobre o poder da água, sobre o controle que ele tinha sobre ela, e mencionou que, de alguma forma, a chuva era uma manifestação de algo maior, algo ancestral.
Curioso e desconfiado, Lucas seguiu o homem pelas ruas de Eldred até um local que ele nunca tinha visto antes, um antigo cemitério, escondido nas colinas. Ali, o homem parou diante de uma grande árvore seca e olhou para Lucas com um sorriso que não transmitia conforto. Ele falou sobre como a cidade de Eldred estava marcada para sempre. Cada gota de chuva, cada relâmpago que atravessava os céus, fazia parte de um antigo ciclo que ninguém havia sido capaz de romper. O homem era, de alguma forma, a chave para isso. Ele tinha o poder de controlar o clima, de decidir quando a chuva cairia e quando ela cessaria. Mas ao fazer isso, ele não estava apenas manipulando o clima, ele estava alterando o curso do tempo. Naquela noite, um acontecimento aterrador mudou tudo. Enquanto a cidade dormia, uma forte tempestade começou a se formar no horizonte. O homem, em pé diante da grande árvore no cemitério, estendeu as mãos para o céu. O vento começou a soprar com força, as nuvens se acumulando rapidamente. Ele estava chamando a chuva novamente, mas de uma forma mais violenta, mais agressiva do que nunca. Lucas, que o observava escondido entre as sombras, sentiu o terror tomar conta dele. O homem parecia estar invocando algo de outra dimensão, algo que vinha com a tempestade. Ele viu as nuvens se transformarem em formas grotescas, figuras sombrias que começavam a descer do céu. Era como se a própria tempestade tivesse uma vontade própria, um espírito maligno que agora estava sob o controle daquele homem. A chuva não vinha mais apenas do céu. Ela começou a emergir do solo, das árvores, das pedras. A água se transformou em uma força descontrolada, arrastando tudo em seu caminho, como se tivesse vida. A cidade estava sendo engolida pela água, mas não era uma chuva normal, era um dilúvio. O homem olhou para Lucas, que estava preso em um pesadelo. Ele falou com uma voz que soou como um eco distante, dizendo: "A cidade agora me pertence. Tudo o que você conhece se dissolve com a chuva." De repente, o céu se abriu em um turbilhão de água, e uma gigantesca onda se formou, ameaçando engolir a cidade inteira. Lucas tentou correr, mas os ventos estavam tão fortes que ele foi arrastado de volta para o cemitério. O homem estava agora em transe, suas mãos estendidas para o infinito, controlando as águas com uma precisão sobrenatural. Quando a tempestade finalmente se acalmou, a cidade de Eldred havia desaparecido. O que antes eram ruas e casas agora estavam submersos. Não havia mais vestígios de vida, nem de árvores, nem de pessoas. O homem havia levado Eldred para um lugar onde o tempo e o espaço não existiam mais. Lucas, no entanto, não morreu. Ele acordou em um lugar vazio, onde não havia chuva, mas uma bruma fina pairava sobre o solo. Ele estava no limbo, preso entre dimensões, uma espécie de intermediário entre a cidade destruída e um mundo que ele não compreendia. O homem estava lá também, observando de longe, com um sorriso sinistro. "Você será o próximo", o homem disse, antes de desaparecer em uma nuvem de neblina. Eldred foi apagada do mapa, mas seu mistério permanece. O homem da chuva eterna nunca foi encontrado, mas ele continua a vagar entre os mundos, esperando pela próxima cidade. E você, está pronto para encontrar a verdade? Em uma viagem inesperada no tempo, um simples espelho tornou-se a porta para um passado sombrio, onde a morte se esconde atrás de reflexos e os olhos de uma mulher desaparecida ainda seguem os vivos. Olhando para trás, Clara sempre soubera que algo estranho acontecia com a velha casa de sua avó. Era uma construção antiga, isolada, com uma fachada de madeira gasta e janelas empoeiradas que pareciam observar quem ousasse passar. Quando ela se mudou para lá após o falecimento da avó, o sentimento de desconforto foi imediato. No entanto, Clara não sabia que sua chegada traria à tona algo muito mais profundo e assustador do que simples sentimentos de nostalgia ou inquietação. A casa tinha um sótão, repleto de caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis brancos. Durante a limpeza, Clara encontrou um antigo espelho, em um canto escuro e escondido, embaixo de uma pilha de livros e velhas fotos em preto e branco. O espelho era ornamentado com molduras douradas, mas havia algo desconcertante sobre ele, um brilho estranho em suas bordas e uma sensação de que os olhos de quem olhasse fixamente no vidro seriam puxados para dentro. Clara, intrigada, colocou o espelho na parede do corredor. Ao olhar para ele, se sentia atraída, como se uma força invisível a convidasse a olhar mais de perto.
Ela achava estranho, mas, ao mesmo tempo, não conseguia resistir. Cada vez que passava pelo espelho, algo parecia diferente, uma sensação de déjà vu, como se já tivesse visto aquele reflexo antes, mas em outra época. Foi em uma tarde de outono, quando a casa estava quieta e Clara descansava no sofá, que o espelho a chamou novamente. Ela sentiu algo frio atravessando seu corpo enquanto a imagem de uma mulher misteriosa refletia no vidro. Era uma mulher de cabelos longos e escuros, vestindo um vestido antigo, com uma expressão vazia, como se estivesse esperando por algo ou alguém. A mulher no espelho, com os olhos fixos em Clara, parecia estar tentando falar. Clara se aproximou mais e mais do espelho, até que ela ouviu uma voz suave, como um sussurro vindo de dentro da superfície polida. A voz pediu para Clara ajudá-la, e naquele momento, Clara percebeu que algo muito estranho e perigoso estava acontecendo. Nos dias seguintes, Clara começou a sentir que algo estava fora do lugar. A voz no espelho não a deixou em paz, e ela começou a ver a figura da mulher em seus próprios reflexos, não só no espelho, mas também em vidros, janelas e até em superfícies de água. A mulher parecia segui-la, seus olhos nunca deixando Clara. A princípio, Clara tentou ignorar, mas a sensação de estar sendo observada constantemente crescia, até que se tornou impossível não notar os sinais. Em uma noite, Clara decidiu investigar o que estava acontecendo. Ela procurou na biblioteca da casa antigos registros e diários da avó, na esperança de encontrar alguma explicação para o espelho. Foi então que ela descobriu uma história sinistra que envolvia a casa. Muitos anos antes de sua avó se mudar para aquele lugar, um casal havia morado ali. A mulher, chamada Helena, tinha uma aparência semelhante àquela do espelho, e sua história estava envolta em tragédia e mistério. Helena havia desaparecido sem deixar rastros, e a casa fora vendida à avó de Clara após o desaparecimento. Conforme Clara vasculhava mais registros, ela começou a entender o que estava acontecendo. O espelho não era apenas um reflexo, mas uma espécie de portal, um ponto de ligação entre o mundo dos vivos e os mortos. Helena, a mulher do espelho, estava tentando se comunicar com ela, mas algo não estava certo. Algo ainda prendia ali, algo que estava além da morte e do tempo. No entanto, quanto mais Clara se aproximava do espelho, mais ela sentia sua própria realidade se distorcendo. Ela começava a perder a noção do tempo, os rostos das pessoas que ela conhecia começavam a desaparecer, e tudo ao seu redor parecia ficar embaçado, como se a casa estivesse sendo engolida por uma força invisível. Helena parecia estar se aproximando, sua presença tomando forma em cada reflexo que Clara via, em cada superfície que ela tocava. Clara sentiu o medo se instalar em seu peito, e foi quando percebeu que não havia mais como fugir. O espelho havia se tornado a chave para a prisão de Helena, e ela estava prestes a tomar o lugar de Clara, aprisionando-a no reflexo para sempre. Naquela noite, Clara decidiu confrontar Helena de uma vez por todas. Ela se posicionou diante do espelho e, com um grito de terror, tentou quebrá-lo, mas o vidro não cedeu. Ao contrário, ele se tornou mais espesso, mais escuro, até que o reflexo da mulher no espelho sorriu para ela, um sorriso que não era humano. "Você não pode escapar", a voz de Helena sibilou, agora claramente audível para Clara. "O espelho me prendeu, mas você vai ser a próxima." O ar ao redor de Clara se tornou pesado, e uma sensação de sufocamento tomou conta dela. O reflexo de Helena no espelho estava mais claro agora, mais real. Os olhos de Clara começaram a se fixar nos dela, e a partir desse momento, ela não conseguia mais desviar o olhar. Helena estava ganhando poder, sua presença se espalhando pelas superfícies da casa. Quando Clara olhou novamente para o espelho, percebeu que estava desaparecendo, sua própria imagem sendo absorvida pela superfície. O reflexo de Helena a puxava com uma força sobrenatural. Clara tentou gritar, mas a voz foi silenciada pela pressão da realidade distorcida. Ela sentiu seu corpo se desmaterializar, a sensação de ser consumida por algo antigo e maligno. A mulher do espelho não sorria mais. Ela apenas observava, impassível, enquanto Clara era sugada para o interior do vidro, para um mundo onde os reflexos nunca envelheciam e onde ninguém jamais sairia. Quando a manhã seguinte chegou, ninguém mais ouviu falar de Clara. Ela desapareceu, e ninguém sabia onde ela estava. A casa foi vendida, mas os moradores que se mudaram para lá logo começaram a relatar fenômenos estranhos. Os reflexos em espelhos começaram a se distorcer,
e uma figura com cabelos longos e escuros apareceu em cada superfície refletiva. Dizia-se que Clara havia sido levada, que ela agora fazia parte do mundo do espelho, onde o tempo não existia e as pessoas se perdiam para sempre, capturadas pela mulher que nunca deixava seus olhos. Você já olhou para o espelho e sentiu que estava sendo observado? Será que podemos confiar no que vemos, ou o reflexo pode esconder algo mais sinistro? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Em uma viagem no tempo que deveria ter sido apenas uma experiência acadêmica, um simples relógio de bolso levou Lucas ao limite entre o futuro e o passado, onde o tempo não passa mais e o destino de todos está marcado. Lucas sempre teve uma curiosidade insaciável sobre a história e o mistério dos objetos antigos. Como estudante de arqueologia, ele estava acostumado a lidar com artefatos, mas nada o preparou para o que estava prestes a descobrir. Ele recebeu uma carta anônima, contendo apenas uma indicação: o relógio guardará o segredo. O tempo é sua prisão. Junto com a carta, um velho relógio de bolso, antiquado e pesado, foi enviado a ele. Não havia explicações, nem respostas, apenas o relógio. Mas a curiosidade foi mais forte do que qualquer sentido de alerta. O relógio parecia ter sido feito em um tempo esquecido, com engrenagens delicadas e um mostrador que nunca parava de girar. Lucas, fascinado pela peça, começou a estudar o objeto, até perceber que havia algo estranho acontecendo. Quando ele o girava para dar corda, o ponteiro parecia ir para trás, como se o tempo estivesse sendo desacelerado ou, pior, invertido. Intrigado e ansioso para entender o que estava acontecendo, ele decidiu testar o relógio de uma maneira mais ousada. Ele iria viajar no tempo. Com uma ideia audaciosa, Lucas montou um experimento em seu laboratório, usando o relógio como catalisador. Ele sabia que não seria fácil, mas acreditava na teoria de que o tempo não era linear, mas sim cíclico. E ao ajustar a hora do relógio, ele esperava ter a chance de observar o passado em primeira mão. Ele apertou o botão de retorno no relógio, e algo aconteceu. Uma onda de calor e um som abafado se fizeram ouvir, e Lucas se viu em um lugar completamente diferente. Ele estava no meio de uma rua suja, sem saber como havia chegado lá. O relógio que ele segurava em mãos parecia pulsar com uma energia estranha. Ao olhar em volta, percebeu que tudo estava distorcido. O céu estava de um tom laranja intenso, e as construções ao seu redor pareciam ruínas de uma cidade antiga, mas de um futuro que ainda não havia chegado. Logo, Lucas percebeu que ele não estava apenas no passado. Ele estava diante de um futuro distópico, um mundo que havia caído em ruínas, onde os últimos vestígios de civilização estavam sendo apagados pelo tempo. Ele se sentiu pequeno, insignificante, como se fosse parte de um ciclo maior e imutável. As ruas eram desertas, e a única coisa que parecia viva eram as sombras que se moviam nas margens da visão de Lucas. Ele andou até encontrar uma antiga praça, onde um enorme relógio de torre estava parado, sua mão apontando para a eternidade. Foi nesse momento que Lucas começou a perceber algo ainda mais sinistro. O relógio de bolso que ele segurava parecia ter uma conexão direta com o relógio da praça. Cada vez que ele girava o ponteiro do relógio, uma onda de energia se irradiava pela cidade, alterando o ambiente ao redor. O ar ficava mais denso, e a paisagem mudava. Ele não estava apenas viajando no tempo, ele estava interagindo com ele, causando rupturas e distorções em realidades alternativas. Durante sua jornada, Lucas encontrou uma figura misteriosa, uma mulher que parecia estar à espera dele. Ela tinha um semblante sério e olhos que pareciam saber de algo que ele ainda não compreendia. Ela o chamou pelo nome, algo que o fez se estremecer, pois ele não tinha dito a ninguém onde estava ou o que estava fazendo. Ela revelou a ele que o relógio era muito mais do que um simples objeto de viagem no tempo. Era a chave para o juízo final, o momento em que todas as realidades colapsariam em uma única linha de tempo, onde o destino de todos seria irrevogavelmente selado. A mulher explicou que Lucas havia liberado forças que estavam presas dentro do relógio, e agora ele estava em uma corrida contra o tempo para impedir que o colapso definitivo acontecesse. Mas havia um preço a ser pago. A cada viagem que ele fazia, o relógio tomava mais do seu tempo de vida, envelhecendo de maneira quase imperceptível. Quanto mais ele usava o relógio, mais ele se aproximava do fim de sua própria existência. À medida que Lucas tentava entender o que estava acontecendo,
o relógio de bolso começou a brilhar com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. O ponteiro do relógio não estava mais se movendo para trás, mas sim para frente, rapidamente, de forma frenética, como se estivesse levando Lucas diretamente para o futuro. Ele tentou parar, mas o poder do relógio era maior do que ele. O céu virou uma cor negra, e o som do relógio se tornou ensurdecedor. Em um momento de pura tensão, o relógio explodiu em uma onda de luz e energia, e Lucas se viu em um cenário que parecia um pesadelo. Tudo ao seu redor estava em ruínas, com figuras sombrias observando-o. Ele entendeu, naquele instante, que o que ele havia desencadeado não era uma simples viagem no tempo, mas o fim das linhas temporais. O relógio havia consumido tudo o que ele conhecia, e agora ele era a última peça de um quebra-cabeça de proporções cósmicas. No momento final, Lucas tentou usar o relógio novamente para corrigir o que havia feito, mas era tarde demais. Ele estava preso no ciclo de distorção, onde o tempo não tinha mais sentido. O relógio, agora imortalizado em suas mãos, começou a emitir uma luz mais forte ainda, e Lucas sentiu sua vida sendo drenada, um fragmento de si mesmo sendo consumido pela própria linha do tempo que ele tentará manipular. A luz do relógio cegou os olhos de Lucas, e ele desapareceu. Não havia mais rastros, nem lembranças de sua presença. O relógio, agora solitário, continuava girando, refletindo a eternidade em suas engrenagens. Aqueles que passavam pela praça no futuro ouviam o som distante do tic-tac, como se o tempo ainda estivesse sendo contado, como se uma força invisível ainda estivesse tentando controlar a realidade. Lucas havia desaparecido nas ruínas do tempo, um sacrifício pelo qual as linhas temporais pagaram. Mas o relógio continuava, sua presença eterna a lembrar a todos que, mesmo no fim do mundo, o tempo nunca cessa. Nunca para. Nunca morre. O que acontece quando você brinca com o tempo? E se você tivesse o poder de mudar tudo, mas pagasse o preço de sua própria existência? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou.